Até agora, a gente viu as partes que compõem a flor. Então, a parte do androceu, a parte do gineceu e as partes estéreis. Essas partes férteis, elas são importantes para definir também a sexualidade das flores. Então, a gente pode ter plantas que são dioicas, onde a gente vai ter flores femininas e flores masculinas em plantas diferentes, né? Mas a gente também pode ter plantas que são monóicas. Nessas plantas monóicas, as flores femininas e masculinas estão na mesma planta. E a gente pode ter flores femininas separadas das flores masculinas, apesar de estarem no mesmo pé, ou a gente pode ter flores que sejam femininas e masculinas na mesma flor. Quando a gente fala em flores femininas e masculinas na mesma flor, que são as flores hermafroditas, a gente vai ter o que a gente chama de flores monóclinas. E quando a gente tem flores separadas entre flores masculinas e flores femininas, a gente tem o que a gente chama de flores díclinas. As flores díclinas, elas ocorrem tanto em plantas monóicas quanto em plantas dioicas. As plantas dioicas sempre vão ter flores díclinas, porque elas sempre vão ter plantas com sexos diferentes. Isso também ganha o nosso selo de importante. Além disso, nós também podemos fazer uma classificação quanto à inflorescência, né? Mas o que é inflorescência? Se a gente olha para essas imagens, isso não são flores, professora? Não, isso não são flores. Isso são conjuntos de flores, né? Então, quando a gente olha para essa flor aqui da dália, a gente vê, isso parece muito uma flor, mas na verdade, aqui no meio dela, a gente tem várias flores agrupadas, várias. Então, é um conjunto de flores, que a gente chama de inflorescência. Aqui, olhando esse tipo de helicônia, a gente vê também várias flores, cada parte aqui uma flor. Aqui nessa bromélia também várias flores diferentes. Aqui também várias inflorescências. E isso é diferente de uma flor solitária, né? Então aqui é uma flor só. Aqui é uma flor só. Nessa aqui a gente ainda consegue ver direitinho as pétalas, o estigma, o estilete, os estigmas aqui nas pontinhas. E aqui do meio da flor, reparem que no meio do estigma a gente tem saindo os estames com os pontinhos amarelados. Bom, e as inflorescências vão ter aí também várias classificações. Pode ser quanto à posição, ou seja, se ela se desenvolve a partir de uma gema apical ou de uma gema lateral. Quanto à ramificação, se ela é simples, ela não é ramificada. Se ela é composta, ela é ramificada. E quanto ao crescimento. Então, existem as inflorescências que são racemosas, que são inflorescências que apresentam um crescimento indefinido, um crescimento indeterminado. Essas plantas essa inflorescência continua crescendo. Então, ela floresce da base para o ápice. Então, as flores mais próximas à base são flores mais velhas, as flores mais próximas ao ápice são flores mais novas. E a gente pode ter as inflorescências cimosas, que têm um crescimento definido. Então, lá no ápice, a gente vai ter
um botão que define aí esse crescimento, e normalmente isso vai do ápice para a base. Aqui a gente vê uma inflorescência. Então, quando a gente fala da morfologia da inflorescência, elas vão ter várias flores. Essa flor a gente vai classificar com todos aqueles moldes de classificação que a gente viu que podem ser feitos. E fora isso, a gente vai classificar a inflorescência como um todo. Então, a gente tem aqui o pedúnculo, que vai ser o que vai prender essa inflorescência no caule, no ramo. A gente tem a rax da inflorescência, que é o eixo da inflorescência em si, e a gente tem os pedicelos, que fazem parte ali da flor, é uma parte que prende a flor na inflorescência. Então, aqui, vários tipos de inflorescências, deem uma estudada aí sobre os tipos, como são, o que são. E a gente vai começar agora a falar sobre os frutos e as sementes. Então, a gente já viu quem são e quais as funções, né, desses órgãos. Então, os frutos lá relacionados com dispersão, proteção e armazenar substâncias, e as sementes relacionadas com os processos de desenvolvimento e germinação aí do embrião. A gente viu que a origem desses órgãos vão ser distintas, então frutos e sementes vão ser originados da flor, sendo que o fruto vai vir do ovário da flor e a semente vai ser um desenvolvimento do óvulo após a fecundação. Bom, se a gente olha essa charge, a gente vê uma plantinha jovem perguntando para sua mãe: Mãe, de onde vêm as sementes? E a mãe ali, um pouco sem saber como responder essa pergunta. Isso porque isso tem a ver com fecundação, né? Tem a ver com o encontro dos gametas das plantas. Então, vamos ver. Como que isso acontece? Um grão de pólen maduro, ele cai no estigma. Caindo no estigma, se desenvolve um tubo polínico que vai até o óvulo. Células germinativas, que são os gametas, vão descendo por esse tubo, são 2 gametas masculinos, um vai fecundar o óvulo e o outro fecunda os núcleos que tinha ali, formando um tecido nutritivo para esse embrião. O óvulo se desenvolve numa semente e o ovário vai se desenvolvendo no fruto. Então, lá dentro do fruto tem a semente, que veio da fecundação do óvulo e o fruto do desenvolvimento do ovário. Então, aqui, né, isso também ganha o nosso selo de conteúdo super importante. Se a gente for ver o que acontece com esse ovário jovem e esse ovário maduro, a gente vê que após a fecundação, que foi esse processo que a gente acabou de ver, após a fecundação, a epiderme externa desse ovário vira a parte externa do fruto, que chama epicarpo. A parte do meio desse ovário vai se transformar na parte do meio do fruto, mesocarpo. A epiderme interna desse ovário vai se desenvolver no endocarpo, que é a parte mais interna do fruto. Essas 3 partes em conjunto formam o fruto, que a gente pode chamar de pericarpo. O óvulo vai se desenvolver numa semente. Então, vamos começar a falar dos frutos. A gente viu que o fruto vai ser aí o desenvolvimento do ovário. E a gente tem um conceito errado aí, popular, de que frutas, legumes, cereais são coisas diferentes, quando na verdade todos são frutos, todos vieram de uma flor. Então, se a gente for ver as partes do fruto, a parte mais externa, a gente viu que vai chamar epicarpo, né? Lembra de epiderme, o tecido de revestimento externo, epicarpo, talvez isso ajude aí a fazer alguma correlação. O mesocarpo
que vai ser o meio, né? Normalmente aí em alguns tipos de fruto a parte carnosa, e o endocarpo, a camadinha mais interna que está por fora aí da semente. Isso também ganha o nosso selo de importante. Bom, e aí entrando nas classificações do fruto, a gente pode começar classificando quanto à consistência. Então, se é um fruto carnoso ou se é um fruto seco. Os frutos carnosos, eles têm aquele meio, o mesocarpo do fruto, muito bem desenvolvido. E são aí muitas coisas que a gente conhece como frutas, como goiaba, laranja, limão, abacate, mas também aí coisas que a gente chamaria de legumes, mas agora a gente não chama mais, a gente sabe que são todos frutos, né? Então aqui o pepino, por exemplo, que tem o mesocarpo suculento e as sementes lá no meio. Mas a gente também tem frutos secos, então nem todos os frutos eles são comestíveis, né? Então esses frutos secos eles têm uma quantidade mínima de umidade e eles não apresentam nenhuma parte do pericarpo que seja suculenta. Então, por exemplo, o algodão é um fruto seco, o feijão, né, a vagem, são frutos que se você deixar lá no pé para sempre ele fica um fruto seco. E dentro, as sementes. A gente também pode ter a classificação quanto à quantidade de sementes. Então, a gente pode ter frutos monospérmicos com apenas uma única semente, dispérmicos com 2 sementes, trispérmicos com 3, polispérmicos com mais de 3 e um tipo partenocárpico, onde nenhuma semente é formada. Então, por exemplo, a banana, hoje a gente tem variedades cultivadas de banana que não produzem semente. Naturalmente, se você está perdido na floresta e vai comer acha uma bananeira e fala, me salvei, vai comer banana, cuidado, você pode quebrar seus dentes, porque muitas bananas nativas, selvagens, elas apresentam sementes. O fruto partenocárpico ele veio de cruzamentos aí de espécies diferentes de banana, e aí a planta que surgiu desse cruzamento é uma planta que não é fértil. Então, uma planta que não produz semente, mas mesmo assim desenvolve fruto. Então, um fruto que a gente chama partenocárpico. Outra classificação pode ser quanto à deiscência. Deiscência significa a abertura desse fruto. Se esse fruto se abre sozinho para liberar as sementes ou se esses frutos ficam fechados. Os frutos deiscentes são frutos que se abrem. E eles se abrem e expõem as sementes. Então, frutos carnosos raramente são frutos deiscentes, mas tem esse exemplo aqui do melão de São Caetano, que é um melão aí, uma espécie selvagem, que forma um fruto carnoso que se abre. A Maria Sem Vergonha, essa plantinha beijo de frade, super comum, que também produz um fruto carnoso que se abre para liberar as sementes. Mas, no geral, os frutos deiscentes que se abrem costumam ser frutos secos. Então, aqui, como por exemplo, este fruto, né? Todos os frutos do tipo legume, eles vão ser frutos deiscentes, que abririam aqui na soldadura dos carpelos, expondo as sementes que foram aí desenvolvidas. A gente também pode ter aí pluricarpelares, que são deiscentes, então frutos secos, pluricarpelares, quando forem deiscentes, vão ser do tipo síliqua.
onde eles se abrem aqui em 2 ou mais, vejo 4 válvulas, né? Uma para cada lado aqui. Os deiscentes secos pluricarpelares também podem ser frutos do tipo cápsula. Então, esses cápsulas vão ter 2 ou mais carpelos e vão parecer uma cápsulazinha mesmo, né? Aí tem vários tipos de cápsula, de acordo com como que essas cápsulas se abrem para soltar as sementes. Então, aqui, por exemplo, tem esses poros. Aqui tem um disquinho, um chapéuzinho que cai para que saiam as sementes, ou um chapéuzinho que cai depois de um tempo para que saiam as sementes. E a gente tem os frutos indeiscentes. Indeiscentes vão ser os frutos que não se abrem naturalmente. Então, muitos deles também são frutos secos. Então, a gente tem as sâmaras. Sâmaras vão ser frutos indeiscentes, com ovário unicarpelar, que desenvolve essa asinha aqui para auxiliar na dispersão pelo vento. Cariopse é um tipo de fruto muito comum, porque é o fruto característico de cereais. Trigo, arroz, cevada, centeio, plantas muito consumidas na alimentação humana. Então, na cariopse, a gente tem um pericarpo, ou seja, todo o fruto, completamente unido ao tegumento. Já vamos entrar na parte de semente, mas testa o tegumento da semente. Então, quando a gente come um grão de milho, a gente está comendo um fruto do tipo cariopse. Mas o que tem lá dentro, que é pra gente nutritivo, faz parte da semente. Então, o fruto do milho é a casquinha que fica grudando no dente, quando a gente cozinha o milho. Come o milho cozido, fica cheio daquela casquinha no dente, que é esse fruto seco, que não se abre naturalmente. Aquênio, ele vai ser um tipo de fruto que vai ficar preso, a semente vai ficar presa nesse fruto só por um único ponto, um pontinho de conexão. Então, aqui no caso do caju, o fruto em si é essa parte onde está a castanha. Então, a castanha de caju é a semente, mas por fora dela existe um fruto seco. Professora, mas e essa parte comestível do caju? Já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Agora, um tipo diferente de aquênio é a cipsela. Ela também vai ter essa conexão da semente por apenas um ponto no fruto. Porém, aqui a gente tem o cálice modificado. Isso é bem específico das Asteraceae. Asteraceae, família do girassol, tinha algum grupo que faria APS sobre esta família. Então, é muito comum esse grupo. A gente vai ter aqui essa parte, um cálice modificado. Mas cálice não era da flor, professora? Eu tô confuso. Sim, cálice é da flor. Mas o cálice, o fruto, ele pode manter algumas partes da flor. Então, no caso de uma cipsela, o fruto é um fruto indeiscente, que não se abre naturalmente, um fruto seco, onde a semente está presa no fruto, que está aqui ao redor da semente, em um único ponto, e existe essa estrutura modificada aqui ainda, que é o cálice da flor, que não caiu, que continuou lá para auxiliar no processo de dispersão dessa semente. A gente também pode classificar os frutos quanto ao número de ovários que formaram esse fruto. Então, a gente pode ter frutos
simples, onde um único ovário formou esse fruto. Então, isso é o caso das leguminosas, por exemplo. A gente tem vários óvulos lá dentro, que vão levar à formação de várias sementes, mas a gente tem um único ovário, onde esses óvulos estavam. A gente pode ter os frutos agregados, que vão ser derivados de muitos ovários, mas todos de uma única flor. Então, normalmente aqui a gente está falando de ovários apocárpicos. Então, se a gente olha aqui nesta magnólia, a gente vê várias flores, vários estigmas. Cada um é uma flor. Então, é uma única flor com vários ovários que são separados, que vão formar vários frutos juntos. A mesma coisa acontece no morango. Então, no morango, a gente tem uma inflorescência com vários ovários, e esses ovários, depois de fecundado, vão formar um fruto que a gente chama de agregado. O último tipo, quanto ao número de ovários, são os frutos múltiplos. Os frutos múltiplos ou compostos, eles são derivados aí de várias flores, mas que estavam numa inflorescência. Então, aqui a inflorescência, cada florzinha que a gente tem aqui nessa inflorescência vai dar origem a um fruto. Aqui, no caso da amora, é um fruto do tipo baga, um fruto carnoso do tipo baga. Então, formando um fruto que veio de uma inflorescência. Então, a gente pode chamar esse fruto de infrutescência. Então, a diferença entre o múltiplo e o agregado é que no agregado a gente tem esses vários ovários que vieram de uma única flor. No múltiplo, os frutos vão se originar de vários ovários, mas que vieram de uma inflorescência. Então, haviam várias flores que se desenvolveram formando os frutos. Por fim, a gente pode falar em pseudofrutos. Pseudofrutos vão ser frutos que não se originam do ovário, mas de uma outra parte da flor. Então, a gente estava falando lá do caju, né? E o caju, a gente tem o fruto do tipo aquênio. Então, o fruto é essa parte seca em volta da semente que está lá dentro. A semente que está lá dentro, castanha de caju. Agora, a parte comestível do fruto, né? O fruto é um pseudofruto. Por quê? Porque foi uma dilatação, um desenvolvimento do pedicelo e do receptáculo que formaram essa parte carnosa. Na maçã, a gente tem uma coisa semelhante. O que se desenvolve na maçã é, na verdade, o receptáculo floral. Então, o receptáculo se expande, formando essa parte comestível, e o fruto, ele seria só essa parte aqui, ó, que a gente consegue ver por essa pequena marcação, se a gente faz um corte longitudinal na maçã. E lá dentro, as sementes. Bom, então agora vamos falar sobre as sementes. As partes de uma semente, elas vão vir do óvulo, né? Já que a semente é um desenvolvimento do óvulo após a fecundação. Então, as partes da semente vão ser o embrião que veio do encontro do gameta feminino com o gameta masculino. E vai ser o que vai dar origem a uma nova planta. A gente a gente tem por fora o tegumento, que vai ser a proteção, a camada mais externa que protege essa semente e que vai surgir a partir da parede do óvulo. E o endosperma é um tecido nutritivo que vai aparecer só nas angiospermas.
Depois, quando a gente estiver estudando os aspectos evolutivos, a gente vai ver que nas gimnospermas tem também um tecido nutritivo, mas é diferente. O endosperma, ele tem uma característica muito importante, que é essa dupla fecundação. Então, retomem lá depois aquele GIF onde mostrava o grão de pólen caindo no estigma, formando o tubo polínico, descendo até o ovário. Chega no ovário, iam 2 gametas do grão de pólen. Um gameta fecunda o óvulo, o outro gameta fecunda a oosfera, o outro gameta fecunda o que a gente chama de núcleos polares. E aí acaba formando um endosperma que é triploide, porque ele forma ele fecunda 2 células que eram N, formando então um tecido nutritivo que tem uma ploidia diferente, ele é 3N. E vai ser um tecido aí nutritivo para que o embrião consiga se desenvolver. Bom, então as partes da semente vão ser o envoltório, o embrião e o endosperma. O envoltório, com 2 camadas bitegumentadas, é característico de angiosperma. E quando a gente está falando do tegumento de angiosperma, a gente vai falar então de testa, que é o tegumento mais externo, e tegmen, que é o tegumento interno. Normalmente muito mais fino e às vezes nem distinguível a olho nu da camada mais externa. O endosperma, como eu falei, em angiospermas ele vai vir da dupla fecundação, vai ser triploide, e nas gimnosperma é um tecido nutritivo que veio do gametófito feminino. E o embrião, ele vai ser diferente em monocotiledôneas, em eudicotiledôneas, dentro de angiospermas, e vai ser também diferente do embrião de gimnospermas. Aqui a gente está vendo um embrião de uma eudicotiledônea. Mas a gente vai entrar em detalhes sobre as partes desse embrião apenas mais à frente. Então, quando a gente fala do envoltório, a gente está falando dos tegumentos. Quando a gente fala de endosperma, a gente está falando do tecido nutritivo aqui por fora. E quando a gente fala do embrião, a gente está falando aqui do embrião. Aqui esse embrião já está um pouquinho mais desenvolvido, já tem cotilédones e tudo mais. Bom, e as classificações de sementes, a gente pode classificar quanto à consistência desse tegumento. Então, se o tegumento for fininho, delgado, a gente vai chamar de tênue. Se ele for espesso, for grosso, muitas vezes até lignificado, rígido, duro, a gente vai chamar de tegumento espesso. Aqui é muito interessante que na semente do girassol, né, a gente costuma chamar tudo isso de semente do girassol, mas a semente é a parte interna apenas, e o fruto, essa casca que está por fora, externa. Então, um fruto seco. É um fruto aqui do tipo aquênio. Então, a gente tem aqui essa semente presa apenas pela pontinha no fruto que reveste essa semente. A gente pode fazer uma classificação quanto à presença do tegumento. Então, eu disse que é comum em angiospermas as sementes serem bitegumentadas, mas elas também podem ser unitegumentadas e, em casos muito raros, sem tegumentos, ategumentadas. E quanto ao tipo de endosperma, a gente também pode classificar de acordo com o tipo de reserva que tem lá dentro. Então, a gente pode ter endospermas que vão conter amido, então endosperma amiláceo, que é típico de cereais, como alpiste, cevada, trigo, arroz. A gente pode ter um endosperma oleaginoso,
esse endosperma oleaginoso vai ser rico em óleos. Mas não significa que porque é amiláceo que ele não pode ser oleaginoso. Por exemplo, o milho, ele tem um endosperma que é tanto amiláceo como oleaginoso. Mas a soja, a linhaça, o girassol possuem aí endospermas oleaginosos. A gente pode ter também endospermas que são córneos, quando tiver depósito de celulose e hemicelulose, carnosos, quando tiver depósitos de celulose que sejam mais finos, mucilaginoso, quando há um depósito de pectinas, ou ruminado, quando for um endosperma cheio de dobras e invaginações. Por fim, a gente pode ter ainda algumas outras classificações da semente. Então, às vezes elas têm alguns atrativos especiais, como por exemplo nessa semente que a gente vê aqui, onde ela tem essas asas ou alas, né? Então, isso aqui é uma estrutura a mais que essa semente apresenta que vai auxiliar na dispersão, que aqui no caso vai ser pelo vento. Então, conforme venta, elas têm essas asinhas que auxiliam aí com que essa semente consiga ir para locais bem distantes. Algumas sementes, elas podem ter tricomas, ou seja, pelinhos, que se grudam no animal que está passando e acaba levando essa semente para outro lugar. Ou esses pelinhos também podem ajudar a que essa planta de semente flutue na água, por exemplo, e seja dispersa pela água. Um outro apêndice carnoso pode ser os arilos, por exemplo. Então, arilos é isso que tem aqui, ó, na sementinha do maracujá, em volta da semente, tem uma estrutura carnosa que faz parte da semente, é o arilo. E às vezes também a gente pode ter sementes que tem um arilo aqui com uma cor bem viva para auxiliar aí, né? O fruto aqui da copaífera é um fruto seco, mas a semente tem um arilo carnoso que vai servir como um atrativo para polinização. Bom, era isso que a gente tinha para ver hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer um resumo sobre os tópicos que a gente estudou até agora e vamos começar a introduzir os aspectos evolutivos e de classificação das espermatófitas. Bons estudos, uma boa semana e até mais.